Kiara, como você foi parar na novela? Como é que foi esse, assim, primeiro o convite, aí a ansiedade de como é que eu vou fazer, aí a dança já era algo que estava em você, ou você foi descobrindo ali no meio? Como é que foi o seu processo de Beleza Foi um Fatal? teste, né? A minha agência me mandou, aí eu fui, fiz essa imersão já me apaixonei desde a primeira vez por Andréia, pela complexidade e profundidade que ela já apresentava no primeiro esboço da bio dela. E aí eu já fui elaborando, já fui pensando, queria muito que acontecesse, porque seria, né, o meu primeiro trabalho tão grande assim. E a primeira novela da Max, então era uma coisa histórica, foi uma coisa histórica, e ainda está sendo. Então foi tudo isso, essa elaboração, esse anseio de, ai, como que vai ser fazer contracenar, como que vai ser contracenar com esse elenco gigantesco. E super rolou. Fiz o teste, me senti super feliz e orgulhosa, porque do teste eu já falei, nossa, eu consegui entregar aqui a composição dessa cena. E aí, passando, teve toda a elaboração com com o artístico, né? Maria conversou comigo, foi extremamente solícita. Foi o primeiro contato que eu tive do projeto, depois da busca do elenco. E começamos a preparação de elenco, que foi incrível, onde eu conheci meu núcleo, conheci a Júlia, conheci O o Santiago, Santi, maravilhoso. Manu, toda a parte da famosa academia de dança da Andréia, que ela segue dançando sempre. Nada abala ela, ela tá Nada sempre abala ali, com seu ela, gente. passinho, Ela ó. quer dançar, ela quer ser bonita, ela quer beijar e quer frescar. E aí, E ganhar o concurso. e ganhou o concurso. E outras coisinhas mais que vocês vão saber sexta-feira às 8 horas. E ela passa uma calma, né? Porque tá todo mundo ali agitado, pai, acelerado, e ela tem uma paz ali dela. Elegância, o nome disso. Tem uma coisa que mais me puxou, e eu tenho falado muito sobre, era sobre essa característica já posta, assim que foi me apresentada a personagem, que era elegância. E quando eu olhei pra isso, eu falei, como retratar uma pessoa trans, uma travesti, com essa elegância? Que a gente não tem referência, não só no audiovisual, mas na literatura, quando passa por esse processo, é sempre uma marginalidade ou uma coisa pejorativa. Então, precisei procurar essa elegância, não só nas minhas, em outras mulheres como eu, né, Lineker, Urias, Lin, Areta Sadik, várias outras, em mim mesma. Então me marcou muito essa característica da elegância dela, até porque ela também é uma professora que mantém esse corpo centrado, essa postura centrada, e construir todas essas nuances da Andréia foi algo muito importante para mim, para deixar registrado, né, nesse projeto incrível, essa personagem com essas camadas e com essa outra história. Muito grata também por toda a narrativa dela. E vemos o que vemos, né? Mas vem cá, eu quero fazer uma pergunta. Lembra do nosso almoço? Aham. Ah, Vou conta essa falar, não, eu vou história. falar. Vamos descobrir a sua foto, gente. solta esse almoço. Rafael, assim, meu primeiro projeto, eu sou ariana, então assim, eu falo minhas verdades, ou o que eu acho. Eu coloco sempre meus pontos, e também foi algo muito importante dentro desse projeto, porque todo mundo estava querendo que desse tão certo que E eu perguntava, eu falava, o que você achou? que Bicho? todo Quer mundo trazer tava coisa? co-criando, Traz. todo mundo tava disposto, sabe, a nos escutar. Teve uma voz tão ativa e um ouvido muito ativo. E daí o Rafa me perguntou, o que você achou? Eu Que falei, tem uma que olha... incomoda e tal. Aí eu falei, olha, você quer saber? Isso é nossa primeira vez juntos. Aí eu falei, por quê? A Andréia, a idealização dela passa por essas camadas mais profundas da personagem, mas ela também serve de base para desenvolver os outros personagens e falar sobre a masculinidade, sobre o homem na sociedade com essa relação com uma pessoa trans, com uma travesti. E aí ela idealiza esse amor romântico, onde o Rafa quis destacar. E aí eu, Kiara, passo por uma realidade que eu já não olho tanto assim. Eu já mandaria os dois Se danar. Sim. pra outros espaços. E aí eu trouxe pro Rafa, eu falei, eu não concordo. Eu acho que ela fica enrolando com ele, tarará e tererê, e eu acho que é muito romântico, e eles aprontam com ela, eu já não teria essa paciência. Exatamente, foi assim a Foi conversa. assim, gente. E aí ele olhou pra mim e ficou assim. Aí eu falei, e é isso, isso, isso.
Daí ele falou, mas eu acho importante, em uma outra curva. Isso eu tava falando com uma concepção minha, da minha realidade, da minha história, e de muitas. Que a gente se cansa, a gente não prioriza o amor, sobretudo esse amor romântico, né, idealizado nos contos de fada, porque a gente tem uma realidade cruel. E aí o Rafa me trouxe uma perspectiva, uma outra perspectiva, que não que eu não olhasse, mas que não era tão palpável como ele queria trazer e como ele trouxe. Que era contar essa humanização para as pessoas que realmente não faziam parte do meu circuito. Que era as senhorazinhas, os senhores, que trouxe... E esse resultado foi extremamente nítido, porque eu recebo mensagem dessa faixa etária, dessas pessoas que consomem a novela, e que sentiu um apreço pela Andréia dessa forma, porque se sentiram tocados com essa história. Então ele me trouxe toda essa elaboração, eu pensei, Me mandou uma mensagem linda. fiquei fomentando e falei, Rafa, quer saber? Eu não discordo do meu ponto de vista, porque é um ponto de vista, mas eu também não discordo do seu. E o meu trabalho é fazer com que a Andréia, além de representar todo esse amor e essa busca por afeto, porque independente dos homens, ela queria ser amada. Sim. Independente de quem ia fornecer esse amor. Eu falei, o meu trabalho é fazer a Andréia fazer com que eu acredite novamente nesse amor. Então foi algo incrível, eu acho que a gente tem esse resultado, ainda tem desfechos, mas foi essa composição e elaboração incrível da arte, da direção, do roteiro e de todos os envolvidos. Da inteligência do elenco que lê e traz uma perspectiva da vivência dela que eu não tenho. Mas também, eu antes, quando vocês não estavam aqui, eu falei, eu queria que a trama mais de conto de fadas fosse a da Andréia. E aí ela trouxe essa perspectiva, mas não é a realidade. Eu falo, mas eu não quero que seja a realidade. Eu quero ver, sim, uma história de uma mulher trans, que a história é amar. Eu lembro uma coisa que você ficou assim quando eu te falei, que eu falei, ela é a mocinha da novela. A mocinha da novela, porque a Sofia não é a mocinha, como vocês já viram. A minha mocinha da novela é a Andréia. Uma das primeiras cenas da Andréia é aquele embate ali com o Átila, né? Que ele já é transfóbico de cara. E ali, antes da gente entender tudo que vai acontecer na novela, você fala, cara, esse cara aqui... Como é que foi pra você que, né, pelo que você tá falando, imagino, já teve vivido situações muito parecidas, como foi já essa cena de, cara, eu não sei se foi cronologicamente uma das primeiras a gravar, mas aquele momento ali, como é que você encarou? Eu amo que essa cena foi uma das últimas. Sério? Eu vivenciei toda a Andréia no processo já Andréia, pra depois vivenciar a transição. Então foi uma coisa, assim, muito particular, porque desperta gatilhos, né, de uma vivência que a gente já viveu, mas também muito importante. Para elaborar essa cena, na primeira conversa que eu tive com a Maria, a gente conversou sobre todo esse processo e também sobre essa parte da transição, onde precisaria ter a caracterização. Então falei, Maria, eu estava propondo aqui, pensando, de trazer uma proposta para como ela se sentiria na pós-transição, né, esteticamente. E antes da transição, eu queria vir com o meu black. E eu nunca fiz poucos trabalhos, assim, principalmente com essa dimensão. Eu nunca fiz um trabalho que eu estive tão crua. Com o meu black, sem nenhuma armadura de sei lá, símbolos ditos femininos. Então, eu queria deixar registrado, nesse projeto tão grande, essa vivência de uma forma crua, de uma forma tão forte e tão potente, para que a mensagem que ela precisava entregar foi entregue. Então foi esse processo de muita força pessoal, porque desperta gatilhos, vivenciar é uma coisa que ainda acontece com muitas de nós, principalmente quando a gente não retifica o nome. O espaço da saúde, o espaço hospitalar gera um medo na gente, não só esses espaços, mas vários outros. E foi algo muito potente. Tanto é que também eu trouxe trejeitos, né? Precisava ocultar o meu peito. Meu peito é muito duro e não deu pra tapar. E não deu pra tapar muito. Então eu tive que fazer também essa elaboração da parte corporal, de ficar mais encurvada. Teve os trejeitos, né? Pra mostrar essa transição, onde ela era extremamente tímida, retraída. E depois fica solar, ela consegue falar
olho no olho. E como eu já comecei fazendo a Andréia pós-transição, então eu tenho muito esse diálogo com todos, né? Olhando no olho, tem essa força no olhar. E aí eu precisava tirar esse olhar nessas cenas. Então teve várias elaborações, né? Estética, teve o cabelo, teve as memórias e também teve um trabalho com uma fono, que eu falei, eu quero registrar, além todas essas coisas que eu já expus, essa voz, sabe? Pra ser muito impactante a pessoa olhar assim e falar, era ela? Tanto é que quando eu cheguei no estúdio, o pessoal não me reconheceu. Que legal. Até o Murilo, eu fiquei assim, eu falei, vamos ver até quando ele vai reconhecer. Aí quando ele olhou, ele falou, "Ah!" Aí eu falei, e que bom que trouxe esse Sim. impacto pra gente conseguir trazer essa coisa mais palpável, sabe? Do antes e do depois. Não só na estética, mas em toda a forma que ela se E apresentou. desse momento eu tenho minha única crítica a você. Ah. Por que Pepita não ficou mais tempo? Capítulo 40.